Você já passou por um momento em que tudo parecia estar acabando? Quando o armário está vazio, o dinheiro termina e as forças parecem ir embora junto. É nesses momentos que a fé é colocada à prova. A história que vamos contar hoje é um dos exemplos mais lindos da Bíblia sobre confiança total em Deus. A história da viúva de Sarepta. Uma mulher que, mesmo sem quase nada, decidiu acreditar e viu o milagre acontecer bem diante dos seus olhos. A história bíblica. No tempo do profeta Elias, o povo de Israel estava vivendo uma grande seca, consequência da desobediência e idolatria. Deus havia fechado os céus e não chovia sobre a terra. O profeta Elias, obedecendo à ordem de Deus, foi se esconder junto a um riacho chamado Querite, onde os corvos o alimentavam diariamente. Mas chegou um momento em que até o riacho secou. E então Deus falou com Elias novamente: Levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que ordenei a uma mulher viúva que te sustente. 1 Reis 17:9. Elias foi para Sarepta e, ao chegar ao portão da cidade, viu uma mulher viúva apanhando gravetos. Ele se aproximou e disse: Traze-me, peço-te, um pouco de água num vaso para que eu beba. Enquanto ela ia buscar, ele ainda pediu: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Mas a mulher respondeu com tristeza: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar isso para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. 1 Reis 17:12. Ela estava literalmente no último momento, prestes a fazer a última refeição com seu filho. Mas Elias respondeu com fé e autoridade: Não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. 1 Reis 17, 13, 14. E então, algo poderoso aconteceu. Aquela mulher decidiu confiar. Mesmo com tão pouco, ela escolheu obedecer à palavra do profeta. E Deus honrou sua fé. O que a Bíblia nos diz. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. 1 Reis 17, 15 e 16. Reflexão para os dias de hoje. Quantas vezes nós também nos sentimos como essa viúva, com recursos limitados, cheios de incertezas, olhando para o pouco que temos e achando que não vai dar? Mas essa história nos ensina que Deus não precisa de muito para fazer o impossível. Ele só precisa da nossa fé. A fé daquela mulher não estava nas circunstâncias, estava na palavra de Deus. E é isso que muda tudo. Em tempos de escassez, Deus prova corações e revela a sua fidelidade aos que confiam nele. Hoje, talvez o punhado de farinha seja sua força emocional. Talvez o pouco azeite seja o seu dinheiro, sua esperança ou até sua fé. Mas se você entregar isso nas mãos de Deus, Ele é capaz de multiplicar e sustentar você de maneira sobrenatural. Essa história nos desafia a confiar em Deus mesmo quando tudo parece acabar, ouvir e obedecer à sua voz, mesmo que o pedido pareça estranho ou impossível. Entregar a Ele o nosso pouco e deixar que Ele faça o muito. Lembrar que os milagres de Deus acontecem no terreno da fé, não da lógica humana. Essa história é uma lembrança poderosa de que Deus continua operando milagres hoje.
A mesma mão que sustentou a viúva em tempos de seca é a mão que pode sustentar você. Não olhe para o tamanho da sua necessidade. Olhe para o tamanho do seu Deus. Oração. Senhor meu Deus, assim como a viúva de Sarepta confiou na tua palavra, mesmo em meio à escassez, eu também escolho crer. Multiplica a minha fé e ensina-me a depender totalmente de ti. Transforma o pouco que tenho em abundância, segundo a tua vontade. Abre meus olhos para enxergar que tu és a minha verdadeira fonte e não as circunstâncias. Que eu jamais permita que o medo me paralise, mas que a confiança em ti seja o meu sustento diário. Em nome de Jesus. Amém.